Senhor Jesus, meus amados irmãos, uma ótima tarde para todos nós, cheio da presença do Espírito Santo, que é só através dele, né, que nós conseguimos entender as verdades contidas nessa palavra. Vamos começar orando para que o Espírito Santo esteja no nosso meio? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero render graças a Ti por esse momento, Pai. Te agradecer, Senhor, porque hoje nós temos livre acesso, Pai, livre acesso à Tua palavra, livre acesso, Senhor, a estarmos conectados juntamente no mesmo horário, Pai, através de uma tecnologia que nos possibilita, Senhor, estarmos em comunhão. Pai, eu quero te pedir a Tua doce presença nesse momento, que o Senhor tire toda a distração, toda a dispersão, todo pensamento disperso. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, nos auxilia, nos instrua, Pai, de maneira prática, nesse momento de devocional na Tua palavra. Como é bom estar direcionado, né, através de uma palavra de Deus, como é bom. Eu já quero aqui também pedir desculpas, né, eu hoje novamente estou com rinite, então se por algum acaso eu começar a passar mal aqui no meio da live, é isso, tá bom? Eu estou com uma crisezinha de rinite, mas vamos continuar aqui, né? Acabei de fazer a oração, bem-vindo, Dinei. Acabei de fazer a oração aqui pedindo para que o Senhor, né, cele esse ambiente, para que nós possamos entender as verdades desse texto. Amém? Provérbios 29. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Eu estou lendo na NVI, tá? Não é na mensagem, eu estou lendo na NVI. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Aqui ele vem trazendo verdades que ele já cansou de falar, né? Em todo ao longo aqui desse livro. O homem que ama a sabedoria dá alegria ao seu pai, mas quem anda com prostitutas dá fim à riqueza. Aqui o Espírito Santo ele me paralisou, né, nesse versículo 3. Porque aqui, ó, ele fala assim: quem anda com prostitutas dá fim à sua riqueza. Aí você pode pensar: eu não ando com prostitutos, então tá tudo bem. Mas aqui a prostituta, ela é uma simbologia do gastar o dinheiro com prazeres momentâneos, com coisas que não edificam em nada. Sabe aquele dinheiro que você pega e gasta mal? É sobre isso. E ainda pior, né? Aqui ele deixa muito claro que é com pecado. Então, aquele que pega a riqueza e gasta com o pecado, com aquilo que é prazer momentâneo, ele vai dar fim à sua riqueza. Quem ama a sabedoria dá alegria ao seu pai, mas quem anda com prostitutas dá fim à sua riqueza, ou seja, despreza aquilo que o pai tanto trabalhou, né? Ali às vezes deixou de herança. E aí a gente tem até um paralelo na Bíblia, né? Quando o Senhor Jesus ele fala do filho pródigo, né? O filho pródigo gastou toda a sua herança, todo o seu dinheiro com as vontades vãs dele, né? E ali quando ele se dá por si, já era tarde demais. Ele já estava com vontade de comer as bolotas dos porcos. Olha onde o pecado ele te leva. O pecado ele te leva a tomar decisões erradas, decisões que fazem mal até para o seu corpo, porque comer as bolotas do porco faria mal para a alma dele e para o corpo também, né? Então aqui o que o proverbista está falando é: se você gasta o seu dinheiro com o seu próprio prazer momentâneo, você vai acabar pobre. O rei exerce a justiça. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país. Mas o que gosta de subornos leva à ruína. E a gente gosta muito de falar dos nossos governantes, né? Mas e na nossa vida? Será que a gente tem aceitado também, né, certas propinas, coisas fáceis na nossa vida? O pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar-se. Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Por que ele fala aqui, né, o exemplo do pobre?
Porque o pobre, geralmente, ele tem pouco recurso, pouco entendimento, pouco acesso ao entendimento, né? E aquele que é justo, ele leva isso em consideração. Ele não cria uma lei que vai deixar com que os ricos se sobressaiam do pobre. Isso é o governante justo, isso é alguém que entende de justiça. E justiça do quê? Divina. Né? Lembra quando eu falei lá no começo que a nossa justiça ela tinha que se equiparar com a justiça de Deus? Porque essa é a verdadeira justiça? Vou ler o 8. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Ou seja, o sábio ele não tá nem aí com quem tá irado. Ele simplesmente sai, ele se retira, ele não se deixa contaminar pela ira. Ele não tá nem aí. Isso é a pessoa sábia. Se o sábio for ao tribunal contra o insensato, não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e zombará. Ou seja, aquele que levou alguém insensato a julgamento, ele não vai ter paz, vai ser uma perturbação. Porque aquele que não é sábio, o tolo, em outras traduções falam o tolo ele não tá nem aí com as consequências. Ele pode estar errado, ele não está nem aí com as consequências. Então, o insensato, ele tem o prazer, né, de ver as pessoas se irando com a insensatez dele, de zombar da situação que às vezes é séria, né, mas ele é tolo, ele não é sábio, então ele não tá nem aí com isso. E o sábio vai ter o quê? Momentos, né, de tristeza, vai se enfurecer, porque isso vai levar a ele, poxa vida, ele tá errado e ele tá zombando dessa situação, né? É uma constatação aqui, né, que o proverbista está fazendo. É lógico que não é por isso que você não vai levar as pessoas a julgamento, não é por isso que você talvez não vai abrir uma ação contra algo, contra alguém, porque às vezes é necessário, né? Mesmo nós sendo sábios, nós temos que entender que às vezes é necessário. Os violentos odeiam os íntegros e procuram matar o homem reto. Ou seja, sempre vai ter uma guerra entre o que é insensato e o íntegro, né? Tem uma frase que fala, né? A excelência denuncia aquele que não é excelente. Então, não precisa você ficar falando, ai, fulano não tá fazendo, ciclano não tá fazendo. A excelência denuncia o que não é excelente. É por isso que, às vezes, as pessoas, elas se incomodam tanto com alguns posicionamentos nossos, né? Seja num serviço, seja na igreja, seja... Puxa aí as áreas da sua vida, né? Às vezes, as pessoas, elas se sentem magoadas. Às vezes até com a nossa santidade. Ai, fulano se acha muito santo. Ai, ciclano se sente muito. Por quê? O excelente denuncia o que não é excelente. Você quer denunciar alguém que não anda em santidade? Seja santo. Não precisa você ficar falando, ah, porque fulano? Ah, porque ciclano? Ah, porque não sei o quê. Seja você na sua vida. A sua vida vai denunciar aquele que não é. Vamos lá, o 11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Gente, isso aqui é seríssimo. Eu já falei isso outras vezes, mas Salomão aqui, né, o proverbista, ele é redundante, então eu também serei. Você quer saber se você é uma pessoa tola? Você se ira muito? Você esbraveja muito? Você é muito magoadinho? Então você tá beirando ali a tolice. A tolice. Mas o sábio, ele domina-se. Ou seja, eu quero fazer tal coisa, eu quero mirar, mas eu não vou mirar. E às vezes, é com muito temor que eu falo isso, tá? É com muito temor, com muito temor de verdade. Às vezes a gente fala assim, ah, eu não mirei. Mas você mata a pessoa na unha ali, ó. Você escraviza ela com as suas atitudes, né? Você escraviza a amiga, o amigo, o chefe, você escraviza ele nesse relacionamento, né? Enquanto ele não se tocar, eu não vou fazer tal coisa. Ai, porque, gente, tá errado do mesmo jeito. Tá errado o que ira e tá errado o que prolonga, sabe? A gente precisa aprender a ser sábio. Se dominar a si mesmo é você saber os seus limites. Desculpa até pelo barulho, se não estiver dando pra ouvir, vocês avisam aqui, tá? A gente tem que aprender a entender os nossos limites.
A gente tem que aprender a se conhecer. E a gente tem que aprender que muitas coisas seriam resolvidas com autoconhecimento. Porque quando eu estabeleço um limite, bom, até aqui, né? Isso aqui me magoa de uma forma que eu não sei lidar. Por que eu não sei lidar? O que me aconteceu? Por que eu fico tão frustrada? Por que eu fico tão chateado com isso? Aprenda a se conhecer, porque às vezes o outro, ele não tem uma bola de cristal para adivinhar. O outro, às vezes, ele não tem, né? Assim, nem passou pela cabeça dele que você possa ter ficado magoado com aquilo. Aprende a se dominar. Aprenda a se dominar. Vou ler de novo. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Aquele que é sábio se conhece. Aquele que é sábio investe em autoconhecimento. Gente, um mundo melhor, né? Uma família melhor, uma igreja melhor, ela é feita de pessoas que se autoconhecem. É feita de pessoas que sabem os seus limites. A gente se magoa muito e guarda muita carga porque a gente não se conhece. Não dê vazão à sua ira. Volto a dizer. Quer saber se você beira a tolice? É se você se magoa e se ira muito fácil. Se você se ira... Amém. Que bom. Que tá bastante barulho aqui. Se você se ira muito fácil, se você se irrita muito fácil, se você se magoa muito fácil, você provavelmente é uma pessoa tola. E aprende com a sabedoria. Tá, Mayara, eu descobri que eu sou tola. Eu descobri que eu sou tola, eu descobri que eu me iro, eu descobri que eu me magoo. Como que eu faço isso? Gente, verdades práticas. Eu já falei isso outras vezes, volto a repetir. A oração. Exatamente, temperança. A oração de se humilhar. Não é qualquer oração. É a oração de se colocar no posicionamento de se humilhar. Porque a palavra fala, aquele que se humilha. Não é Deus que vai te humilhar, é você que tem que reconhecer em você atitudes negativas e se humilhar diante do Pai. Porque aí quando a gente se humilha, a nossa bola vai caindo, a gente vai vendo que a gente não é nada. A gente vai vendo que a gente não pode, a gente vai vendo tantos defeitos na gente. E aí a gente consegue entender as limitações do outro. E aí eu já não me iro tão facilmente, porque aí eu vou falar, poxa vida, eu também sou vacilona, eu também faço isso, eu também já fiz isso. É realmente se humilhar. Se você descobriu que você se ira muito fácil, que você tem o seu ego muito lá em cima, porque uma pessoa que se ira muito fácil, geralmente, são pessoas que têm o ego muito elevado. E, gente, não como que eu falo assim, não é pejorativo. Não é ruim você se autoconhecer e falar, poxa, eu tenho o ego inflamado. Poxa, eu tenho mesmo um sentimento de bebelozinho. Ninguém pode falar nada pra mim que eu me magoo muito fácil. Seja sincero com Deus. Entra nesse lugar de humilhação, se humilhe diante do Senhor. E aí você vai ver que o não irar-se vai se tornar muito mais fácil pra você. Eu estou falando com conhecimento de causa, né? Eu me irava muito fácil. E não só me irava, eu pecava. Porque a palavra fala, né? Ireis, mas não pequeis. Ou seja, você pode se irar. Você pode ficar bravo, brava. Você pode. Só que o que você não pode é pecar. E eu irava, e eu pecava. Então eu não tô falando pra vocês algo que eu não passei. Algo que eu não tive que fazer essa autoanálise. E me colocar no lugar de me humilhar. Entende? Como que eu venci isso? Eu tô falando pra vocês algo que eu trilhei o caminho, que eu apliquei na minha vida e que deu super certo. Eu comecei a entrar diante da presença do Senhor com humilhação. Eu comecei a me humilhar diante dele. Comecei a falar, Senhor, é isso, é aquilo. Senhor, isso me magoa porque isso. Senhor, isso me magoa porque eu me sinto assim. Senhor, eu sou falha nisso e naquilo. E quando eu ia mirar, a paz vinha no meu coração e o Senhor falava, lembra daquela oração que você se humilhou então? Essa pessoa aí tem o mesmo sintoma que você, só que ela ainda não se conheceu. O Senhor começou a trazer à minha memória as minhas próprias orações. Entra na presença de Deus com intenção. Não permita que o seu ego te afaste do Senhor. Vamos lá, ler o 12. Para o governante que dá ouvidos a mentiras, todos os seus oficiais são ímpios.
Para as pessoas que dão ouvidos a mentiras, todo o resto não vale nada, né? Porque o ouvido dela é dado para pessoas que falam mentiras. Então, sonda as pessoas que têm o seu ouvido. Seja chato, criterioso com as pessoas que têm o seu ouvido. Isso vai te poupar tanta frustração na sua vida quando você entender que você não deve ouvir todo mundo a todo momento. Que tem conversas que você tem que cortar na mesma hora. Tem mesmo, gente, saiba se posicionar. Ninguém gosta de ser amigo de quem não é posicionado. Ai, mas se eu falar tal coisa, fulano vai se magoar. Se ele for se magoar, ele tem um ego muito forte. E aí, se ele tem um ego muito forte, alguém tem que ensinar ele, talvez é você, a conduzir ele para esse caminho de se humilhar. Porque tem conversas que você não tem que emprestar o seu ouvido. O pobre e o opressor têm algo em comum. O Senhor ilumina os olhos de ambos, ou seja, tanto aquele que merece e aquele que não merece tem a graça divina de Deus. Entende? É basicamente isso que ele está falando. A graça divina de respirar, de viver, de ver o mundo. É sobre isso. Se o rei julga os pobres com justiça, o seu trono estará sempre seguro. A vara da correção dá sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Ô, gente, isso aqui é sério, tá? Você já viu criança que fala assim... Ai, não quer comer. Ai, não quer tomar banho. Ai, não quer escovar o dente. E aí, não fez porque ela não quer. Ô, gente, pelo amor de Deus, a criança não sabe de nada da vida ainda. Quem tem que querer, não querer é o pai, é a mãe. É aquele que cuida, que tem que instruir ela. É por isso que o Senhor nos compara como filhos, porque a gente não sabe o que a gente quer. A gente não sabe o que a gente precisa. A gente não sabe. A gente não quer fazer nada na realidade, entende? E aí vem o Senhor como um pai e fala assim, você precisa disso, você precisa daquilo, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa congregar, você precisa. Você não tem que querer, você precisa. E aí, quem não faz isso, passa vergonha. A mãe e o pai que não se posiciona, passa vergonha. O crente, vamos levar isso para a paternidade de Deus? Que eu sinto no meu espírito de falar sobre isso, não estava nada planejado aqui. O crente, quando ele não entende isso, ele envergonha o evangelho. Ele é vergonha nas praças, porque aí as pessoas falam assim, eu vou ser crente igual fulano? Eu vou ser crente igual ciclano? Seja posicionado. Você veste a camisa cristã, então veste de verdade, faz o que o pai manda, mesmo você sem querer. A criança que não obedece o pai, mas a criança entrega a si mesma e envergonha a sua mãe. O crente que não se posiciona, que não obedece, ele envergonha o evangelho. Não tem como a gente envergonhar Deus, tá? Porque Deus, ele é santo. Deus, ele é santo, soberano, maravilhoso, exaltado nas alturas. Nem que a gente quiser, mas a gente envergonha o evangelho. A gente envergonha aqueles que pagam o preço para que nós pudéssemos estar aqui hoje, sabe? A gente envergonha esses. Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Ou seja, é inevitável aquele que prospera com iniquidade cair. Discipline o seu filho e este lhe dará paz. Ele terá grande prazer a sua alma. Mais uma vez sobre disciplina. Não tenha medo de disciplinar. A disciplina nos coloca no lugar certo. A criança sem disciplina, ela faz só o que ela quer. Aqui ele volta a falar sobre disciplina. E nem sempre o que a criança quer. Gente, o Arthur, vou falar do meu filho, porque do meu filho eu posso falar, né? O Arthur, por ele só comia salsicha todo dia. Todo dia. Não gosta de carne. Não gosta de frango. Não gosta. Ele só quer aquele que ele gosta, salsicha. Mas eu vou enfiar salsicha todo dia no menino? Não. Porque eu sei que tem corante, porque eu sei que tem um monte de coisa, muito sódio. Eu sei que a proteína é o que dá vigor pro corpo dele. Então ele não tem que querer nada. Ele não tem. Ele vai comer o que tem que comer. Entende isso? A gente tem que aprender a ser posicionado. Ai, mas meu filho é tão bonzinho, tira notas boas na escola, ele é tão guti-guti. Aprende a disciplinar esse menino, senão ele vai crescer e vai fazer você passar vergonha.
vergonha. E passa vergonha, viu? Eu já vi muita mãe passando vergonha no hospital. Muita mãe passando vergonha porque o filho só comia miojo. Aí tá lá, né, passando mal no hospital, leva uma bronca bem dada do médico, porque como que uma criança sobrevive à base de macarrão instantâneo, gente? Aí ele não queria comer. E a criança sabe o que ela quer, o que ela não quer? Ela não sabe de nada. Assim somos nós, né? A gente não sabe muita coisa. A gente tem que entrar na presença de Deus com humildade e falar, Senhor, o Senhor sabe. Eu não queria ir pra lá, mas o Senhor tá mandando ir pra lá, eu vou pra lá. Ô Senhor, eu não queria isso aqui não. Não queria estar passando por isso, mas o Senhor sabe. Eu já falei isso pra vocês. Eu sempre vou trazer um jeito de colocar a palavra encaixada na nossa realidade. Amém? O escravo mimado, desde o pequeno, no fim se tornará insolente. Vamos trazer aqui, né, para aquela pessoa que está debaixo da sua liderança, para a pessoa que está debaixo ali, talvez você é patrão, patroa, às vezes você é um líder, né? E aí você mima muito aquela pessoa e cria um vínculo de amizade. Quando você vai cobrar a pessoa, ela não vai querer te respeitar, porque você mimou tanto, blindou tanto aquele serzinho que ele se achou a última estrela, sabe? Ele se sentiu, ele não vai te respeitar. Aprenda a impor limites. Você pode ser amigo dos seus liderados, porém, eles continuam sendo liderados. Você pode ser amigo dos seus filhos, porém, eles continuam sendo filhos. Entende isso? Tem um limite. O homem irado provoca brigas e o de gênio forte comete muitos pecados. Gente, o nosso gênio, ele não pode ser desculpa para você pecar. Ai, sabe por quê? Porque eu sou assim mesmo, eu me estouro mesmo. Ai, porque eu sou sincera mesmo. Ai, porque eu falo o que dá na minha telha. Não, o seu gênio, ele não pode ser desculpa para os seus pecados, para aquilo que você não quer abrir mão. Aprende a sujeitar a sua alma, o seu gênio forte, a Deus. Aprende isso. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. O cúmplice do ladrão odeia a si próprio. Mesmo sob juramento, não ousa testemunhar. O temor aos homens gera ciladas, mas quem confia no Senhor está seguro. Não coloque a sua confiança em homens. Homens são falhos, homens são limitados, homens prometem e não cumprem. Confia, ai, mas é crente. Ai, mas sabe o que é? Aquele homem é homem de Deus e falou tal e tal coisa. Ele é homem. Ele continua sendo homem. Carnal igual a eu e você. Ele pode errar, gente. Nós somos seres humanos que falhamos todos os dias. Não confie em homens. Tenha sua confiança em Deus. Aprenda. Sabe o que eu entendo com o Senhor? Existem situações, também não ia falar isso, tá? Mas o Senhor aqui, o Espírito Santo, ele me impele a falar isso. Existem situações que a gente fala assim, poxa vida, Senhor, eu sou teu filho, eu sou tua filha, o Senhor sabe que eu te amo, e por que eu tô passando por isso? E muitas vezes, sabe o que é? É pra você aprender a confiar em Deus. É pra você aprender a ter a sua total confiança em Deus. É por isso que muitas vezes nós estamos sozinhos e achamos que estamos abandonados, mas não estamos abandonados, estamos sozinhos, é diferente. O Senhor nos deixa sozinhos, muitas vezes sem recurso. É pra gente aprender a confiar nele. Maldito é o homem que confia em outro homem. Né? Eu amo aquele versículo, né? Uns fazem menção uns confiam em carros e em cavalos, ou seja, no seu poder bélico, na força do seu braço, naquilo que consegue gerar. Mas eu farei menção do nome do Senhor. Olha isso, do nome. Eu não tenho carros, eu não confio nos meus carros, não confio nos meus cavalos, não confio no meu dinheiro, no meu emprego, não confio na minha posição, não confio. Eu confio no nome. Algo que não é palpável, nome. Eu confio no nome do Senhor. Isso é forte demais. Então, se você está passando por um momento de dificuldade, aprende a confiar em Deus. Quanto mais rápido a gente aprende a lição, mais rápido a gente sai da situação. Aprende a confiar, confie. E a fé, gente, eu não canso de repetir, a fé é loucura.
A fé é o firme fundamento que tem. A fé é firme e tem fundamento das coisas que não se veem. É loucura, entende? E às vezes nós precisamos exercer essa fé na confiança do Senhor. Muitos desejam os favores dos governantes, mas é do Senhor que procede a justiça. Os justos detestam os desonestos. Já os caminhos dos retos são detestáveis aos ímpios. Ou seja, de novo, a guerra entre o justo e o ímpio, o justo e o tolo, né? Sempre vai haver. Como eu falei aqui, né? O excelente denuncia o que não é excelente. Sempre vai existir essa guerra. O que fica muito claro aqui, né, nesse provérbio para mim, é que a gente em tudo precisa aprender a confiar em Deus e nos colocarmos na posição de filhos. Filhos não sabem o que querem de fato. Filhos acham que sabem. Filhos como aquele filho pródigo que gastou tudo com as prostitutas, com as meretrizes, que gastou tudo, né, com uma vida dissoluta. Encaixando essa palavra com esse provérbio, eu consigo compreender o que o Senhor, Ele quer para o dia de hoje. Ele quer nos blindar. Ele está falando assim, você tem que parar de gastar a sua vida, o seu dinheiro com coisas que não edificam em nada. Você vai acabar pobre. Pobre e ainda em pecado. Que nós hoje possamos nos colocar no lugares de filhos e obedientes, porque os filhos não sabem o que querem. Os filhos, eles precisam aprender a confiar no Pai. E no nosso caso, o Pai Celestial. O Pai que sabe exatamente quem nós somos e para onde nós iremos. Que nós possamos ter essa confiança nele, né? Não confiar nos nossos planos, dinheiro, serviço, mas confiar nele. Amém? Por hoje nós acabamos aqui Provérbios 29. Amanhã estaremos juntos novamente. Quero fazer um convite mais que especial para você já se programar. Amanhã teremos um culto abençoado e abençoador na nossa igreja, Rua Padre Cláudio Arenal, 874, Guarulhos, Vila Barros. Você mais do que o nosso convidado. Esteja lá conosco amanhã, né? Se eu estiver, porque da questão de eu moro um pouco longe, distante, às vezes eu não consigo estar. Mas se eu estiver e você por um acaso viu esse devocional e eu estiver lá, não se sinta envergonhado, vem falar comigo, vai ser um prazer receber você e ter você conosco. Amém? Até amanhã e 12:30 aqui nesse mesmo, né? Nesse mesmo propósito, nessa mesma intenção de coração, que é aprender da palavra. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Até amanhã. Tchau, tchau.